não! Gente, eu quero falar com vocês. Hoje, geralmente, eu trago alguns assuntos que podem ser polêmicos à vista de outras pessoas, né? Mas são coisas que eu penso assim, cá com a minha cabeça, e eu não acredito que não tem ninguém que pense o que eu penso, sabe? Eu não quero me sentir o único doido na face da Terra. Então, de repente, você pode, nos comentários, fica livre para comentar o que você quiser, mas não é pra sair bater de frente, esculhambar. A mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Mas compartilhar ideias. A mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. E hoje, vou falar de algo um pouco polêmico, que é política. Já começou aí as corridas eleitorais, e uma delas é a presidência da República. E eu acho que o que precisa muito existir entre os seres humanos é a valorização de uma coisinha chamada respeito, que me faz entender que fulano não está certo ou errado, mas aquele é o posicionamento dele. E dentro dessa questão de política, a gente pode ter várias pessoas concorrendo e dar destaque para duas no cenário nacional, mas minha visão, tá? Eu, sabe, tipo, me, myself and I. Eu comigo mesmo e eu mesmo. Eu começo a pensar assim algumas coisas, ver se você me acompanha no meu raciocínio, tá? Qual a necessidade de, por causa desse tema, se gerar um clima de indisposição, de insatisfação, desunião, briga, contenda e conflito entre pessoas da mesma família, ou seja, parentes, pessoas que convivem, entre amigos também? Porque o que eu mais tenho percebido e escutado ao longo desses dias são pessoas que eu conheço compartilhando sobre... Nossa, a fulana de tal, que é minha amiga, eu comentei sobre meu posicionamento político, nós cortamos relações e não falamos mais. E as pessoas colocando isso como se fosse algo natural e normal, porque é assim que a gente tem que ser. Eu vejo também que no meio gospel é muito aquela você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, você... Eu tenho que me posicionar por Cristo. Na minha cabeça, basicamente isso, né? E tudo que eu tiver que fazer, independente de quem chegar no topo e quem estiver lá, a Bíblia fala claramente para eu chorar, né, pelos governantes. Não diz se você concorda com eles, se você gosta deles, ore por eles. Também fala que quando o ímpio governa, a terra geme, e quando é o justo, o pessoal se alegra. Isso tudo a Bíblia fala claramente. Eu sei que a posição política é uma posição que tem que ser tomada. Eu concordo de estarmos em todas as esferas sociais enquanto representantes de Cristo e do reino de Deus. Só que uma coisa que eu particularmente em mim tem um confronto muito grande, um conflito muito grande, sabe, na minha cabeça, é quando isso passa a ser tudo. Quando todos os assuntos passam a ser em torno disso. Quando os líderes, eu me refiro até aos religiosos, eles deixam, parece que, a intensidade do seu chamado para levantarem uma bandeira política. Entenda, gente, eu não estou falando pode, não pode, não é. Eu só estou dizendo que tem uma coisa que a Bíblia fala que eu gosto muito, que ela fala assim, ó, seja a vossa moderação conhecida dos homens, perto está o Senhor. E moderação, até onde eu sei, não é o muito, nem o pouco, nem o mais, nem o menos, é o nivelado, é o moderado. É falar sobre isso sem precisar criar inimizades, sem precisar definir quem presta e quem não presta, porque se essa pessoa levanta essa bandeira, ela não é cristã, se aquela levanta aquela bandeira, ela não é cristã. Rotulando pessoas dessa forma, eu sei que de repente podem surgir pessoas com uma crítica a meu respeito, né? Você não se posiciona porque você fica em cima do muro. Não, eu sei quais são as minhas convicções e eu vou atrás de pessoas que batam com as minhas convicções. Onde elas estão, quem serão elas? Podem não ser, de repente, as duas pessoas mais destacadas no cenário da política nacional. Pode, sei lá, gente, só que eu preciso de alguém com quem eu consiga bater nas minhas convicções e gerar esse conforto em mim para poder depositar minha confiança e meu voto nessa pessoa. Só que o fato de outras opções serem a opção de outras pessoas não faz, ao meu ver, essas outras pessoas indignas da minha amizade, indignas da minha companhia, pessoas que eu vou julgar e apontar como são de Deus, não são de Deus, servem a Deus, não servem a Deus, são isso ou são aquilo. É uma coisa que eu sabe, me ajudem aí nos comentários depois, vocês que estão vendo. O que não entra na minha cabeça, gente, é a gente criar uma maneira de segregar as pessoas e abolir a fé delas e a postura, sabe?
criar esses dois mundos que não podem se aproximar, que não podem conviver, que assim, não pode conviver, não tem como conviver. E eu fico me imaginando qual seria a posição de Jesus nisso. Jesus era muito convicto nas suas posturas, muito convicto nas suas posições. Eu lembro quando ele colocou assim, gente, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Não misturem as coisas, a do cada qual no seu quadrado. Eu fico imaginando qual seria a reação dele, o comportamento dele em verem pessoas que acreditam no mesmo Deus e professam a mesma fé inimigas. Ele vê uma pessoa que levanta uma bandeira de sou de Cristo, somos por Cristo, que cria briga e confusão dentro de casa por causa de questões políticas. Em ver uma pessoa que, sei lá, de alguma forma levanta essa bandeira do bom costume de uma vida cristã, mas assim se comporta de maneira que não condiz, não combina esse blá blá blá, essa briga, essa discussão, essa troca de acusações e, sabe, gente, mais uma vez eu falo, me ajudem a talvez me encontrar e posicionar nisso. Se você perguntar, Bruno, qual é o teu posicionamento político? É o que for melhor para o Brasil, é o que for melhor para mim, é o que for melhor para as pessoas. Meu posicionamento político não é aquele que vai me beneficiar, sabe? Que vai trazer o melhor salário para essa classe, a melhor assistência para aquela classe. O meu posicionamento político é aquele que vai levantar o Brasil enquanto nação e valorizar as pessoas enquanto seres humanos, que vai respeitar a fé das pessoas, o posicionamento das pessoas, que não vai abolir ninguém e nem segregar ninguém pelo fato da pessoa ser, na sua essência, de uma outra vertente política ou ter outros ideais. Mas esse é o meu posicionamento. Também me corrijam, tá? Não sou dono da verdade. Quem sou eu? Quem sou eu, meu pai? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Mas eu vejo todo mundo no desespero, correndo contra o tempo para não permitir que certas coisas aconteçam, né? Eu entendo esse nosso senso de proteção, de proteger o nosso meio e as pessoas que nele estão inseridas. Só que eu vejo todo mundo correndo muito para que isso não aconteça e aquilo não aconteça e tal coisa não se estabeleça e tal. E eu fico pensando assim, o fim dos tempos, que é o tão famoso Apocalipse, né, que eu falo que Apocalipse, ele vem distinguido na Bíblia e na forma de códigos, né, que é o livro do Apocalipse. É uma série de acontecimentos, gente, que provam pra gente que o fim dos tempos se aproximando, nada vai melhorar. Não vai ter melhora. Não vai ter agora, sabe, vamos ter uma fase de descanso e prosperidade, e provisão e três vezes ó. Até onde eu entendo, à medida que o fim dos tempos for se aproximando, a tendência das coisas é não melhorar. Cada vez tudo ficar mais louco, mais fora do eixo, mais desajustado. E claro que eu tenho que fazer o meu papel de conduzir da melhor forma e ser luz, ser sal numa geração perdida e confusa, mas tudo que eu vier fazer não vai limitar, parar, estancar os planos de Deus com relação ao curso do fim das coisas. Você entende? Evitar tal coisa porque vai fazer isso e vai fazer aquilo. A gente tem, claro, que se posicionar, só que a gente tem que entender que muitas dessas coisas não tem como ser evitadas, não tem como não acontecer, não tem como não ser assim. É como se você quisesse desviar o curso das coisas, dos acontecimentos bíblicos, é como se você quisesse adiar, né, os acontecimentos do Apocalipse, do fim dos tempos, que vai culminar na volta de Cristo para quem assim crê, para quem assim acredita. É como se você estivesse fazendo de tudo para não permitir isso, trava aquilo, não permite aquilo, proíbe aquilo, como se isso fosse de alguma forma frear, impedir, travar o fim dos tempos de acontecer. Eu falo para as pessoas e repito, gente, não vai melhorar. A gente tem que permanecer firme na nossa esperança, não pode perder a nossa fé, e nem o entendimento que temos que ser luz e sal nessa geração e fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas compreender que o curso das coisas é esse. Sinais comportamentais estão na cara. Todo mundo vê. O amor está se esfriando. Ninguém sabe mais o que é o peso de uma amizade de verdade. Não se conhece mais lealdade, integridade. Filhos que não são mais tão obedientes à paz. Mas, gente, eu lembro, eu sempre comento, eu fui criado no olho. Sabe, minha mãe me olhava, eu já sabia tudo. Minha mãe me olhava, eu entendia, assim, quando eu não entendia o olhar dela, eu já chorava porque eu sabia que eu ia apanhar. Hoje eu faço algumas visitas que tem criança nas casas, eu vejo a mãe olhando pra criança, a bola do olho cai, a criança, e aí, o que foi?
Sabe, não saca nada, não entende nada, não percebe nada. Tudo mudou, né, gente? E você percebe que não está melhorando. As pessoas podem estar criando mais consciência do autoconhecimento, das suas mazelas emocionais, procurando evoluir enquanto seres humanos, só que o sumo não está melhorando. O mundo continua mal e continua um caos, e ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra acontecendo, desastres naturais, haverá terremotos, enchentes. Tudo isso está acontecendo, anunciando o fim das coisas. O tão famoso apocalipse, vivenciado por nós já dessa geração, sabe? Vocês vão ouvir falar de pestes, de fome, de doenças, tanta coisa louca que está surgindo em forma de doença, seja emocional, seja física. O fim das coisas está se aproximando e eu vejo pessoas no desespero, parece que de frear ou adiar o fim das coisas. A gente precisa fazer isso e aquilo para que tal coisa não aconteça. Cedo ou tarde vai acontecer. Eu repito, não estou aqui levantando uma bandeira de não vamos fazer nada para os nossos braços, deixar que o mal domine e impere no mundo. Não é isso. É só ter a consciência de que todo esse movimento que eu vejo muitos líderes fazendo no desespero disso, daquilo não acontecer, vai chegar uma hora que vai ter que acontecer. Eu sinto muito. A gente pode fugir como for, ir para onde for, mas tem uma hora que isso vai acontecer, que vai ser dessa forma. E como é que a gente vai fazer, né? Por isso que, assim, na minha concepção, eu entendo que a gente tem que levantar e se posicionar nessa realidade política, mas sem perder a nossa essência de cristãos, sem perder o nosso recurso de poder, de mudança que ocorre através da oração e da fé, sem abrir mão da intercessão, da fé, da oração, do clamor, sem abrir mão de pessoas que se unem para onde há algo maior para orar e colocar diante de Deus, sabendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você está entendendo o que eu estou falando? Não desfocar de tanta coisa. Eu estou assim... Me perdoem, gente. Nossa, eu sei que isso vai causar uma certa confusão de quem não vai concordar, de quem vai concordar, mas às vezes me incomoda ver tantos grandes nomes do mundo gospel, tantos líderes, tantos pastores, tantos presbíteros, tanta gente influente que parece que parou no tempo. Quando você vê as páginas das redes sociais dessas pessoas, só se fala nisso. É STF, é ministro, e é política, é o candidato, é esse e aquele. Só se fala nisso, assim, sabe? 90% da página é isso. Não estão mais ocupados em falar do amor de Deus e da transformação e do poder da oração e do poder da fé e das armas espirituais e do posicionamento cristão diante das coisas. Não, se resume só nisso. Tá chato já. Desculpem, mas tá chato já. Sabe, não sei se sou eu, se tiver mais alguém, coloca aqui no comentário, me esculhamba, sei lá, discorda. Eu não estou falando que a gente tem que ser apolítico, que a gente tem que ter rejeição e não ocupar o nosso lugar. Temos que ocupar o nosso lugar, temos que saber dar o nosso voto, usar o poder do voto, inúmeras coisas. Mas entender que, embora façamos, sejamos e venhamos agir da melhor forma, da mais direcionada, da mais tudo que vocês possam imaginar, a gente não vai ter capacidade de impedir o curso dos acontecimentos das coisas. Então, visando o curso dos acontecimentos das coisas, ao mesmo tempo que a gente é desesperadoramente defensor de uma vertente política, de um candidato, de uma pessoa, de um grupo, do isso ou do aquilo, que nessa mesma intensidade, gana e garra, a gente consiga falar para as pessoas sobre a proposta de Cristo, a mudança de vida que Ele traz e a liberdade que Ele dá na gente de toda opressão, de toda prisão, de toda tristeza, de todo desânimo, sabe? Não esquecer de fazer aquilo para o que a gente foi proposto para estar aqui. Conscientizar as pessoas, ensinar as pessoas, mas ao mesmo tempo falar, olha, a gente não está aqui para causar confusão, no sentido de dividir pessoas dentro de uma casa ao ponto de, por causa de política, romper laços afetivos, criar inimizades, criar partidarismos dentro de uma família, separar amigos de anos que não se falam, não se respeitam mais pelas suas posições políticas. Eu, sinceramente, não vejo a necessidade disso. E, gente, me perdoem, eu não consigo enxergar Deus nessa confusão, nessa gritaria, nesse bate-leva, nesse conteúdo estritamente político, sendo que poderia ser tanta coisa voltada também para o espiritual das pessoas. Eu não estou querendo ser o crentão, até porque quem sou eu, né, para ser o crentão? Não pareço nada com o crentão, não pareço nada com o cara, não pareço, nem me associo a essas coisas, porque não sou, não quero parecer mesmo não. Mas se você tem um poder de influência na sua rede social,
Usa isso, claro, para conscientizar pessoas, mas também para orientá-las, direcioná-las, acalentá-las, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de fé, uma palavra de conforto. Não fique só nisso, política. Sabe, estamos aí na correria e eu acho que ainda vai vir muito chumbo grosso, não, Igor? Ainda vai vir muita discussão, né? Ainda vai vir muita confusão, muita discussão. Muitos momentos familiares que eram para ser almoços maravilhosos que serão pé de guerra. E sinceramente eu sempre falar, é assim mesmo, porque a gente tem que fazer assim, não dá, não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça. Uma das minhas grandes maneiras de colaborar com a minha nação é orando. Eu oro mesmo, eu falo, Deus abençoe esse país. Não deixa que o homem mau ocupe o lugar, a pessoa de motivação errada, a pessoa de visão errada, a pessoa de coração enganoso. Não deixa que ninguém nessa realidade ocupe aquele lugar de reger uma nação. Mas, por favor, tem misericórdia de nós. E quem é essa pessoa? Sei lá, gente. Sei lá. Você pode perguntar, mas Bruno, quem que você acha que pode ser melhor? Eu tenho as minhas convicções e tenho a minha opinião. E por que você não está na sua opinião? Você tem medo? Não tenho medo não, só que eu voto é secreto. Então eu não sou obrigado a nada. Não sou obrigado a falar e a dizer, é isso e aquilo. Eu ouço as pessoas, respeito as pessoas, não discuto com elas por causa disso. Não quero briga nem inimizade por causa disso. Sabe, levantar uma bandeira de confusão, briga, contenda, discussão entre pessoas que para mim são de suma importância, sejam familiares, sejam amigos, sabe, criar esse clima de desunião e esse clima conflituoso, esse clima nada pacífico por causa de posições e visões diferentes. Aí eu não vejo nenhuma ação de Deus em prol disso, não. Você pode falar, Bruno, você falou, mas não disse nada. Eu disse muita coisa. Eu disse qual deve ser a nossa postura enquanto cristão, nosso posicionamento enquanto cristão, nossa consciência enquanto cristão, nossas palavras enquanto cristão. Eu não me vejo enquanto um cristão sendo alguém de confusão, de briga, contenda e inimizade. Eu não me vejo sendo assim. Porque eu não acho que isso combine com a fé que eu professo. E se você me envereda por isso, não, mas tem que fazer e tem... Olha, eu sinto muito, então... Não vai se cruzar algumas coisas por aí. Eu queria muito ler o comentário das pessoas no sentido de, o que vocês acham? Eu não estou perguntando de candidatos, mas o que vocês acham dessa correria política, desse comportamento político? Desse comportamento que entrou no âmbito religioso e tornou a igreja um grande parlamento, assim, né? Todo mundo entende um pouco de política agora, todo mundo sabe que é ser governador, todo mundo sabe que é ser prefeito, todo mundo sabe que é ser vereador, todo mundo sabe que é ser deputado, agora todo mundo já sabe ser alguma coisa, todo mundo tem opinião para alguma coisa. O que vocês acham disso, gente? Vocês acham que é ideal, que é essencial, que vale a pena? Vocês acham que está exagerado, que está um pouco demais, que tem que ser um pouco mais moderado? Vocês acham que não era para se misturar nem uma coisa nem outra, do lado, cada qual do seu quadrado? Qual é a sua opinião? É legal saber, porque quem sabe eu não sou o único louco que estou vendo dessa forma e pensando dessa forma, né? Então, por favor, sabe o que você faz? Quando você acabar de vir aqui, você clica nesse sino, porque esse sino representa a minha vida. Clica lá, se inscreve, clica no sino para notificar as coisas e faz um comentário, tipo assim, Bruno, tu é um louco. Certo? Obrigado, gente! Até mais! Quem que eu vou votar, hein?